casinha. Você viu que os militares tinham não era bem um projeto, era uma fanfic de perpetuação no poder até 2035, que também incluía também, né, que as universidades públicas começassem a ser pagas e o SUS também fosse privatizado. Você viu? Cara, isso é uma fanfic. Na verdade, é uma grande fanfic. Você chegou a dar uma olhada nisso aí? A gente falou rapidamente ontem sobre isso, assim, mas bem en passant mesmo. Aí quem que deu essa notícia? Thaís Oyama? Foi que Não, cara, soltou? isso saiu em vários veículos, né? Mas assim, tem muito de fantasia dentro da história. É uma fanfic de verdade, assim, né? O texto, né? O texto cria um cenário de história futura, sabe? Em que em 2028 haveria um contencioso entre os Estados Unidos e a China e a Rússia, e que a Guiana Francesa, seria uma potência mundial de produção de bauxita. E o Brasil também estaria nessa pegada de produzir muita bauxita e alumínio. E depois, o que aconteceria nessa projeção de futuro dos milicos, que são deliroides, né? A pessoa que escreve um negócio desse só pode estar delirando, assim. Muitos dos contenciosos internacionais teriam como pano de fundo a economia, severamente impactada pela pandemia da Covid-19, bem como pela pandemia, eles já imaginam isso, em 2027, 2028, motivada pelo X-Vírus. Ou seria o X-Vídeos? Pandemia motivada pelo X-Vídeos. Pode ser um outro tipo de pandemia. Poderia ser uma IST aí em nível global. Um vírus ainda mais agressivo, mas que foi controlado em menos de um ano. O X-Vírus, para você ter uma ideia, o X-Vírus, né? Esse vírus. E aí, para você ter uma ideia, em 2035, eles imaginam que o país, o nosso, produziria cerca de 35% a mais do que 15 anos atrás, ou seja, mais ou menos agora, sem desmatamento significativo e de maneira ambientalmente responsável e sustentável. Lideranças políticas, empresariais e a sociedade compreenderam a importância de o capital nacional ter preeminência nas decisões nesse campo de alta relevância estratégica, diante das iniciativas de atores alienígenas de assumir posições decisórias no agronegócio do país. A própria imagem do Brasil no exterior tem se apresentado cada vez melhor, vocês imaginando 2035. Mesmo depois de frequentes ataques arquitetados por entidades com escusos interesses. Mesmo considerando-se que qualquer perfil político ideológico apresenta-se com contornos de difícil definição, no caso atual é válido afirmar que os cidadãos brasileiros, em sua maior parte, identificam-se como conservadores evolucionistas no campo psicossocial e liberais. É esse o texto que foi publicado pelos milicos, cara. Isso aqui é pura viagem. Viagem, cara. Pura viagem egóica desses caras aí. Eu não sei nem se não foi o Eduardo Vilas Boas que ajudou a escrever esse texto, que tem aí um pouco, né, cara, de distopia, de projeção de futuro, vidência paranormal. É uma bizarrice sem tamanho que foi revelada nessa história de projeção para 2035. Os caras ficam imaginando uma projeção para 2035. Eles escreveram isso, cara. X-Vírus. Você já pegou um X-Vírus, cara? Eu já peguei. Às vezes eu pesquiso ali no X-Vídeos, umas 25 tags, eu pego até X-Vírus, cara. Pego até X-Vírus. De tão pesado e hardcore que é o vídeo que eu tô vendo. O X-Vírus é complicado. Também cuidado com o X-Vírus. Tem que ver, né, cara? Tem que chamar lá o diretor do Jardim das Aflições, aquele que dirigiu o documentário do Olavo, para também ser o diretor. Ou Roberto Alvim também poderia ser diretor disso aí. Sim, uma loucura, hein? Tem autor esse texto? Ou é os milicos. É um grupo de milicos. Doses inseguras de quartelada. Que loucura, hein? Que doideira. Bom que já foi revelado isso para as pessoas pensarem se querem realmente serem tutelados pelos militares, né? Através de um golpe, os caras que mandam um X-Vírus, cara. X-Vírus é maravilhoso, cara. Cara, não precisa nem imaginar muito. Porra, dá uma olhada ali, né, nos relatórios da OMS. Agora a gente tá com varíola de macaco, nem chegamos em 2026 ainda. Já tem varíola de macaco no meio da cara de todo mundo aí, mano.
Esse lance da varíola de macaco, será que tem alguma coisa a ver com o Tu Elvis? Por isso que o Tu Elvis, será que foi o primeiro vítima, assim como o Gugu Liberato foi a primeira vítima da Covid? Será que o Tu Elvis foi a primeira vítima da varíola de macaco? Pode ser o paciente zero, né, do Elvis, cara.